mas que eu acho importante assim, que são alguns disparos que a gente tem para avaliar o que eu preciso entender de cada classe. Então, eu comecei com os BTs, que são os principais, os medicamentos mais utilizados. Terça de gastrite, doença do refluxo gastroesofágico, hoje são os medicamentos mais usados. Né? Coloquei aqui os principais protótipos, os principais medicamentos da classe. O omeprazol é um medicamento de base e os demais que nós temos aí os mais utilizados. Deixei aqui em cima para vocês algumas características que a gente não pode esquecer, porque essas características estão ligadas à meia-vida deles, à biodisponibilidade, porque ou eles são encapsulados, ou porque eles são comprimidos de liberação modificada. Não, jamais serão comprimidos simples, porque eles serão ionizados e eles ficarão aprisionados no estômago e não terão absorção. Então eles são profármacos, eles são ativados em meio ácido, então eles vão ser ativados para chegar lá nos canalículos das células parietais. Então, deixei essas informações. Relacionado ao mecanismo de ação, né, é uma ligação irreversível, isso também é algo muito importante na farmácia, porque na farmacologia você fala que o fármaco é uma ligação competitiva, né, agonista competitivo ou antagonista competitivo, ou uma ligação irreversível, isso muda muito. O panorama de efeitos, né? Porque é uma ligação que não gera uma competição, ele se liga, não prende mais, então ele inibe ali aquela enzima, aquele receptor, aquele canal iônico ad eterno, então não vai ter uma reversão de efeito. Tá? Então, dessa forma ele inibe a secreção de próton, né, para dentro do conteúdo gástrico, consequentemente inibindo a formação de ácido clorídrico. Lembrando que essa junção, né, ela acontece dentro do próprio conteúdo. Tá? Também deixei aqui, lembrando sempre que ele se liga a uma tepase, né, uma tepase ali de membrana que tem essa capacidade de liberar esse próton. Deixei algumas outras informações normalmente linkadas com as informações primárias aqui. Exemplo, eles são profármacos, isso explica porque as formulações dependem de ser absorvidas sem interferência do ácido clorídrico. Então, por isso que eles são cápsulas. Se a gente pegar o omeprazol, ele é uma cápsula. Dentro da cápsula tem um grânulo e esse grânulo é revestido. Toda essa proteção é justamente para manter esse efeito. Você pega, exemplo, o pantoprazol sesquihidratado, né? Ele sofre hidratação, um revestimento, uma proteção para também ele passar e também ser absorvido. Né? Hoje existem algumas situações de tamponamento de alguns comprimidos, né? Para fazer com que ele não precise de toda essa revestimento, mas ele vai ter um sistema tampão que também não deixe ele ser neutralizado. Então, sempre vai ter uma tecnologia para que o medicamento seja absorvido na sua forma íntegra e não ser, né, degradado antes de sua ação. Aqui mostrando o que se reflete essa ligação irreversível. O que isso gera? Ela gera um efeito muito mais prolongado, mesmo o fármaco tendo uma meia-vida curta. Meia-vida ela é diferente do tempo de duração de resposta. O tempo de duração de resposta de uma droga, ela não está linkada apenas à biodisponibilidade, à meia-vida, à taxa de absorção, à concentração sérica de absorção, nada disso. A potencial de um fármaco, né, o quanto tempo ele vai durar o efeito, está muito condicionado à questão farmacodinâmica, certo? Farmacodinâmica. Quanto tempo ele vai amplificar o efeito. Então, se eu falo que o medicamento se liga irreversivelmente, né, sobre a enzima, eu dependo do que essa enzima seja renovada. Eu dependo que a célula consiga replicar uma informação, né, traduzir uma informação, né, transcrever, traduzir uma informação, gerar uma nova enzima, essa enzima, né, ir lá para a bomba de próton ser acoplada lá nos canalículos da parietais, para que a partir daí renove toda a produção de ácido clorídrico, normalmente fisiológico, dentro do equilíbrio fisiológico novamente. Então isso demora. Então esse tempo, esse turnover que a gente chama de renovação, né, normalmente vai interferir de 48 a 72 horas. Coloquei aqui no máximo 72 horas. Então demonstra que é um medicamento que ele fica circulando por pouco tempo, ele não tem uma meia-vida tão longa, a meia-vida dele declina rapidamente, em torno ali mais ou menos de 2 horas, mais o seu tempo de duração de resposta, 72 horas. O que explica isso? Né, a ligação irreversível promovida sobre a tepase, ok? Aqui pensando nos fármacos, né, eles têm algumas diferenças peculiares, também não coloquei todas aqui, né, fui já me escrever bem pequenininho aqui para tentar colocar o máximo de informação. Mas entre eles, exemplo,
Quando eu pego lá o omeprazol, os omeprazol são antiômeros, né? Eu expliquei para isso para vocês. Eles é basicamente a mesma molécula com um radical para o lado contrário. Um tem um radical para o lado esquerdo, outro tem um radical para o lado direito, mas eles são, né, como se fosse espelho um do outro, né? Como se você pegasse as suas duas mãos e se você interpor elas vão ter praticamente, né, a mesma moldagem. É a mesma coisa dos fármacos. Se vocês colocarem eles frente a frente, eles têm estrutura idêntica. A única coisa que é a mudança do radical. Porque o carbono quiral gira para a esquerda, o outro carbono quiral ele gira para a direita. Eu acho que vocês não tiveram isso, porque acho que vocês não têm química farmacêutica, né? Então vocês não viram. Mas é algo que a gente estuda dentro de um contexto que a gente chama de quiralidade. E eles são enantiômeros, eles são basicamente estrutura idênticas. Professor, o que muda, né, esse radical esquerda e direita? Às vezes, de um fármaco pode mudar a afinidade pelo receptor, a forma com que ele se liga com o receptor, diminuir efeitos colaterais. Exemplo, um lado da talidomida é extremamente teratogênico, o outro lado da talidomida não é teratogênico. Você está entendendo? Então, se eu conseguir, né, fazer uma purificação, você está entendendo? E hoje a indústria ela consegue trazer uma boa purificação, eu consigo ter o lado que tem menos complicações. Então, essas diferenças elas são pontuais. No caso aqui dos IVPs, exemplo do omeprazol e do esomeprazol que eu estou falando, o que muda mais é a questão cinética. O esomeprazol ele tem uma meia-vida melhor, né? Então ele tem uma melhor meia-vida, ele consegue ampliar ainda mais seu tempo de resposta, ele tem melhor perfusão, então é um fármaco com uma cinética melhor. Tá? Dentro dos demais, a gente tem alguns pontos específicos. O pantoprazol não precisa de jejum, né? O pantoprazol ele é mais tranquilo, essa questão do jejum dele é facultativo, não é algo tão importante. O rabeprazol, né, a informação que eu coloquei aqui para vocês, que eu acho que tem mais diferença hoje, se a gente olhar assim, a maior diferença entre eles está no rabeprazol. Essa questão da urease, do H. pylori, ter uma ação bactericida. Lembrando sempre, a gente traz essa ação bactericida, beleza, ok. É a mesma ação também, o bismuto lá atrás, o sucralfato um pouco, o bismuto mais. Mas isso não quer dizer que a gente vai usar esses fármacos como bactericida. Isso é um efeito secundário, interessante, legal, ajuda, né, na clínica, na evolução do paciente. Porém, não é o efeito primário do medicamento. O efeito primário de todos os IVPs é ser inibidor da bomba de próton, ser um fármaco que interfere na secreção de próton e na produção de ácido clorídrico. Então, ele é um fármaco, né, a base geral dele é um mecanismo hipócrita, tá? Mas existe essa diferença aqui do rabeprazol e é uma ação conhecida, né, relacionada. De forma geral, clinicamente, eles não têm relevâncias, como eu posso falar assim, eles não têm grandes, né, impactos clínicos você comparando um com o outro. Tanto que eu acho que eu passei um artigo para vocês, falando de farmacoeconomia, e no final ele fazendo vários estudos, né, você avaliando vários artigos, no final a resposta clínica é muito parecida. Tá? Então, tanto que ele coloca se justifica comprar, né, um medicamento tão mais caro se ele não traz uma resposta clínica tão mais favorável. Tá? Então, outro ponto abordado. E aqui no final tentei colocar, né, um fechamento, né, a importância deles, são os fármacos mais usados. Hoje, pensando principalmente em questão, são aqueles que têm maior potência em relação à secreção de ácido clorídrico. Pensando a médio e longo prazo, são os medicamentos mais utilizados, principalmente com a saída da ranitidina, aí que eles passaram a ter mais importância ainda. A única situação que os antagonistas H2 têm uma melhor avaliação frente a eles é na produção de ácido clorídrico basal, noturno, e aí a literatura traz, sempre falando da ranitidina, que a gente sabe que hoje não usa, mas o livro vai falar, porque os livros, a atualização normalmente demora mais do que artigo, então a gente, os livros acabam falando muito da ranitidina, mas eu preciso que vocês saibam que ela não é usada mais, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, mas de forma geral são os medicamentos mais usados. Hoje, pensando em prescrição de forma geral, o mais prescrito hoje, ou um dos mais prescritos é o lansoprazol. Né? Lansoprazol e o próprio omeprazol, né, são os mais prescritos, porque são os mais baratos, os
mais acessíveis. E como a gente pensa, a gente mora num país pobre, né? Não adianta, tá? Então é a questão financeira dele. Então, pensando na questão socioeconômica de acesso, onde a grande maioria da população ainda depende do SUS, é o que está na Renamo. Então, se você prescrever o rabeprazol, o cara vai ter que comprar, né? E o rabeprazol custa mais de R$200, é uma caixa. E o paciente não usou caixa. Às vezes o paciente vai precisar de 2 caixas no mês. E aí o tratamento fica bem salgado para o paciente. Aqui, só para finalizar, eu coloquei a trinca de tratamento da H. pylori, que normalmente vem um IBP, uma penicilina e um macrolídeo, né? A penicilina é a amoxicilina, o macrolídeo a claritromicina, 2 tomadas ao dia, e normalmente uma vez o IBP, que normalmente vem o lansoprazol. Não é obrigatório o lansoprazol, pode vir o esomeprazol, pode ser o pantoprazol, pode ser o omeprazol. Já tem formulações com vários, por exemplo, tem uma nova formulação com ESO, só que com o esomeprazol sai lá de R$120, normalmente a 30, também vai lá para R$300. Você está entendendo? Acho que eu tenho ideia, eu exemplo para vocês aqui, né? A moça que trabalha em casa, secretária lá de casa, a médica prescreveu para ela, né? Pegava quase um quarto do salário da menina para comprar um medicamento. Então eu tenho que ter noção, né, se essa pessoa vai ter acesso ou não. Óbvio que ela não vai ter acesso. Se ela comprar, gente, ela já deixa de ter algumas questões básicas para ela. Então não tem lógica, eu tenho que fazer essa análise. Era o diagnóstico da paciente, não é uma gastrite, né, grave, não tem a paciente ultra grave, nada disso. É uma gastrite leve, estou falando que estava no exame, ela me mostrou. Então, assim, dá para iniciar sem precisar do omeprazol, dá para usar o omeprazol sem problema nenhum, tá? Então, a gente tem as opções. E quando o paciente tem alergia à penicilina, a gente troca a amoxicilina e coloca o metronidazol, né? Também é uma opção aí. Ok? Então, essas são as principais informações. Certo? Tranquilo? Professor, o lansoprazol é pelo desconforto gástrico, que o claritromicina vai dar, não? Não. Aqui é pensando na gastrite mesmo. Aí a gastrite com a presença de H. pylori, né? Quando a gente pensa na gastrite clássica com a presença de H. pylori, o lansoprazol, você estava usando ele para você proteger aquela lesão e você fazer com que o processo de cicatrização inflamatória ele não tenha agressão do ácido clorídrico, e os dois aqui para erradicar a bactéria. Tá? Nesse caso aqui, ele não está sendo um protetor mesmo, ele está sendo relacionado mesmo para corrigir uma patologia já que existe. Tá? Posso apagar? Perguntas? Fala, Mariana. A gente fala que precisa ser adotado ambiente ácido, mas que o ácido clorídrico ele é ionizado. Tem 3 fotos aqui. Isso. Todo ambiente ácido, se eu tenho lá, exemplo, eu tenho lá um determinado, exemplo, se eu pegar um fármaco que em um ambiente ácido ele vai ficar ionizado, ele vai ficar aprisionado. Por quê? Porque se ele gerar uma polaridade, ele quando ele ioniza, ele gera um polo. E ele gerando um polo, ele não consegue mais perfundir membrana, ele não consegue difundir mais, ele não difunde. Então ele chega na membrana e ele vai ser repulso da membrana, então ele vai voltar. Então, se eu ionizo esse IBP ali dentro do conteúdo gástrico, ele não vai perfundir membrana. Ele vai ficar aprisionado e ele tende a maior porção dele ser eliminado nas fezes. Lembrando que isso é proporcional, né, Marina? É alguma proporção. Lembrar que a gente estuda química, a gente estuda equilíbrio químico, sempre vai ser proporcional ao equilíbrio químico. À medida que eu consigo fazer essa proteção e ele é absorvido lá nos canalíticos, ele vai ser ionizado lá eu quero que ele fique aprisionado. E ele ficar aprisionado lá é maravilhoso, ele vai ficar aprisionado no alvo de ligação dele. Olha que maravilha, ele fica aprisionado onde ele tem que estar. Então, por isso que ele ainda consegue aumentar mais potência. Ele vai ficar ionizado justamente no ambiente que ele vai se ligar ao receptor. Certo? Então ali é um ambiente favorável. Pessoal, mais alguma? Fechou? Posso passar para o próximo? Vamos. Omeprazol, como todos os IBPs, no ambiente ácido do estômago, eles são ionizados e ficam aprisionados. Certo? Então, ele não pode ter essa ionização ali no estômago. Fechou? Ele só vai ser ionizado no seu local de ação, lá nos canalíticos das células parietais. Ponto final, só isso.
beleza? Então a presença desse ácido ácido é um problema também com o omeprazol. Agora, isso não quer dizer que em nenhum momento ele vai ser utilizado, ele vai ser utilizado quando ele chegar no seu órgão de ação, que é justamente lá nos canalitos das células parietais. Fechou? Então, calma, coração, faz uma confusão aí. Tá doida pra fazer uma confusão, né? Doida pra fazer uma confusão. Tem o seu papel cinético, aí lá nos canalitos agora vai ser usado para assinar o receptor. Porque ele é um profármaco. Ele precisa ser ativado para gerar a sobrevivência. Mas isso só acontece no ambiente tal. Exatamente, ele é um ambiente mais alto. Agora vocês estão, na cabeça de vocês está assim, ó. Tá entendendo? Na cabeça de vocês está assim. É ativado com ele conseguir perfudir e tal. Vocês estão precisando de cinética de separar as duas coisas. Eu protejo ele para ele ter uma boa cinética, quando eu chego no alvo ele vai ficar ionizado para ele gerar uma energização. São duas coisas diferentes. Pode falar, menina. Não, é só que você não está me sentindo, mas a Clara já falou. Já traduziu? Traduziu, obrigada. Coloquei aqui os antagonistas dos receptores H2. Lembrando sempre que H2, certo? Não é H1. Isso precisa estar bem claro para a gente. H2. E lá no livro nós vamos ter também os antagonistas H1. Né? Coloquei aqui também um pouquinho sobre os antiácidos e sobre os citoprotetores. Então, os principais que a gente vai lugar, até tem os procinéticos também, os antieméticos lá, mas esse foi os fatos que a gente mais discutiu. Então, eu coloquei aqui alguns dados importantes sobre cada um desses grupos. Em relação aos receptores H2, após os IBPs, eles são os fármacos pensando no controle de acidez que trazem um efeito mais significativo. Então, eles são medicamentos que também têm um bom efeito. A diferença é que eles não interferem em secreção de ácido clorídrico relacionado à bomba, e sim sobre estímulo gerado. Então, eles vão interferir sobre um dos estímulos, que é justamente a histamina. Tá? Então, eles bloqueiam de forma competitiva os receptores H2 de histamina, consequentemente inibindo a ação de histamina sobre esse receptor. Tá? Dentro dos fármacos do grupo, a ranitidina sempre foi o principal medicamento, mais usado, mais seguro, aquele que tinha melhores condições clínicas de emprego terapêutico, porém ela foi descontinuada e isso gerou um problema dentro da classe. Por quê? Porque o segundo mais usado ele tem muitos problemas, que foi justamente que eu tentei colocar alguns ali na frente para vocês, que é a danadinha da cimetidina. A farmatidina quase não é usada por questão industrial mesmo, a indústria quase não produz. Então é um medicamento que a gente não tem tanto acesso aí, porque poucos laboratórios produzem. Aí, dentro dos pontos principais, que eu incluí, se é uma primeira escolha na secreção basal, principalmente naquela questão noturna, de ácido clorídrico, que é uma questão de estímulo basal. Então, ela acaba tendo uma vantagem frente aos IBPs nesta função. Okay? Inibe o estímulo da histamina, porém, existem outros estímulos, então ela não interfere sobre todas as vias, as vias relacionadas. A cimetidina promove interações com diversos fármacos, a nível de biotransformação relacionada ao citocromo P450. Eu preciso que vocês olhem, certo? Então vocês vão anotar. O professor relembrou novamente que eu preciso olhar as interações da cimetidina. Vou falar mais uma vez, anotem para vocês olharem a cimetidina, certo? A interação da cimetidina com a varfarina. Ela vai retardar essa vida, porque ela é um inibidor do citocromo. Ela é um potente inibidor do citocromo P450. Se ela é um potente inibidor, e a varfarina depende desse metabolismo para ser biotransformado, ela vai retardar o efeito da varfarina ou ela vai prolongar o efeito da varfarina? Aí você tem que pensar assim, ó, Gabriel, presta atenção aqui, ó. Respira. Aí tem que dar uma respiradinha, ó.
Aí você tem que refletir assim, ó, professor, a varfarina é um fármaco ou um fármaco? A varfarina é um fármaco, né? Então os fármacos, após serem biotransformados, eles são preparados para serem excretados. Então, à medida que eu vou biotransformando o medicamento, ele vai sendo eliminado. Se eu retardo isso, estou retardando a eliminação. Se eu retardo a eliminação, eu aumento a concentração do medicamento. Se eu aumento a concentração, eu aumento a potência do medicamento. Como é um anticoagulante, então eu aumento a probabilidade de gerar uma hemorragia. Então é só assim, ó, você tem que fazer um raciocínio sobre o que é biotransformação do medicamento, certo? Então por isso que eu já pedi para você, eu preciso que vocês deem uma olhada. Pessoal, por que essa ênfase tanto? Porque a cimetidina é top 3 em medicamentos pedindo para a gente numa prescrição. Então toda vez que você lembrar de interação medicamentosa, você vai falar assim, ó, o professor Rogério falou para mim que a cimetidina é um dos medicamentos mais problemáticos para a interação medicamentosa. Você nunca vai esquecer. Toda vez, qualquer professor perguntar para você, gente, qual que é o medicamento para mim problema na pressão? Cimetidina. Você nunca vai errar. Pode falar ela segura na taça para dentro, você vai acertar, certo? Ela é um problema. Né? Por isso que ela tem essa grande restrição. Porque você coloca ela na pressão, ela interfere com barbituras, fenitoína, carbamazepina, anti-inflamatórios esteroidais, varfarina. Aí você sabe uma lista. Quer mineral, é muito medicamento. Né? Então, algum desses medicamentos vai estar ali, às vezes, na sua pressão também. Algum desses medicamentos o paciente vai estar usando também. E ela vai acabar interagindo. E a interação dela é bem potente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão dos outros demais efeitos que ela traz, de hipotoxia, galactorreia, ela traz outros efeitos também. Então, assim, é um medicamento que é complicado realmente para uso, só que ele existe, certo? Ele está aí, ele pode ser usado. Só que a gente precisa saber dessas condições do medicamento, para quando a gente for empregar ele, a gente ficar atento, avaliando as interações, avaliando essas possíveis complicações que ele pode trazer. Beleza? Então, muito importante para a gente. Beleza? Por isso que eu coloquei ali para vocês darem uma forçada, uma pesquisada, peguem o último ranking, peguem essas informações lá e dêem uma olhada. Na bula do medicamento é uma bíblia. Você entendeu a bula da cimetidina? Quando você vai olhar a interação, você fala misericórdia. Por isso que eu falo, nunca vou cobrar de vocês. Vocês decoram todas as interações. Eu não sei. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei? Eu não sei. Entendeu? E se alguém falar que sabe tudo de cabeça de interação de medicamento, é uma grande mentira. Porque ele não sabe. É humanamente impossível lembrarmos todas as interações de medicamento. Não tem como. Você vai sempre guardar o principal. É isso que é importante. O Tadeu tem que saber que a cimetidina é um problema. Que ela traz muitas interações. Daí na hora que o Tadeu for prescrever, ele sabe disso. Então ele vai ter cuidado de pesquisar se com aqueles medicamentos que ele está passando, mas ele já sabe, ele já tem uma informação importante e tem esse problema. Agora ele precisa decorar todos, sabemos todos os medicamentos, todos os a gente não consegue guardar tudo. Interação medicamentosa é o maior problema da farmacologia. Maior problema, porque é muita informação, é impossível a gente conseguir guardar tudo. A gente tem que sempre guardar o principal, tá? E aqui por último né? Depois vem os antiácidos, né? Os antiácidos, como eu coloquei para vocês, são medicamentos, gente, paliativos. Né? São medicamentos que trazem um efeito rápido e sem muita duração de resposta. Entendeu? O paciente tomou o medicamento, causa aquele alívio, maravilha. Sequentemente, vai vir nova produção de ácido clorídrico de secreção. Acabou o seu efeito do antiácido. Tá? Então, assim, o efeito dele é rápido, ele traz um alívio, mas também não tem um efeito tão duradouro. Então, ele é um medicamento para situações esporádicas, né? Para complementar o paciente numa crise, né, de acidez, para complementar, né, o início de um tratamento, mas jamais pensando que eu vou usar um antiácido por muito tempo e ele vai ser um medicamento que o paciente vai usar de forma crônica. Não, porque ele promove muitas interações medicamentosas, né? Medicamento que pode causar alcalose temporária, medicamento dependendo, exemplo, se é alumínio, né? Já existem artigos que esse acúmulo de alumínio pode acontecer, pode causar problemas do paciente. Tá? Então existem muitas contraindicações também relacionadas aos antiácidos. E aí eu coloquei algumas informações aqui importantes, né? Após, né, a ação deles, eles vão sempre formar sal e água, né?
Alguns podem formar gás também, por isso o paciente muitas vezes começa a roncar, tal, o gás produzido. Eles não interferem sobre a produção ou secreção ácida, e sim uma neutralização. Essa neutralização pode estar na cabeceira e vocês achando que é deixar um pH neutro. Essa neutralização é equilíbrio iônico. Ele busca uma neutralização ácida, mas ele não está querendo dizer que a pessoa vai ficar com pH 7, né? pH só para 4, 4,5, 5 no máximo, não passa disso, ok? Normalmente eles têm ação rápida, principalmente o magnésio tem uma ação rápida, tá? O alumínio já tem uma ação um pouco mais duradoura. O alumínio ele tem um poder constipante quando ele é utilizado sozinho, então dependendo da quantidade ele pode causar constipação no paciente. Se o paciente já tiver esse problema, é interessante evitar e substituir por magnésio. E o magnésio ele tem o contrário, um poder mais relaxativo. E também, se o paciente já tiver problema relacionado, a gente tenta equilibrar. Por isso que hoje as formulações normalmente vêm nas duas condições, né? Vem o hidróxido de alumínio, mas hidróxido de magnésio na mesma formulação para tentar gerar um equilíbrio entre os dois e não trazer problemas para o paciente, tá? Mas eles têm essas condições, ok? Então, esses pontos principais. Citoprotetores, né? Nós temos o bismuto, o sucralfato, os análogos de prostaglandina. Os análogos de prostaglandina, eu posso deixar eles assim, só como informação científica, como informação literal, tá? Então isso é importante, por quê? Porque às vezes colocam em prova, perguntam em prova, mas nós sabemos que não usamos misoprostol para tratamento de gastrite hoje, não existe, né? Por mais que a literatura traga indicação clínica bem pontual, pacientes normalmente que utilizaram IPPs, eles colocam condição de gastrite causada pelo paciente que utilizar mais nesse produto tem, que os análogos de prostaglandina são fármacos fantásticos, trazem resposta terapêutica muito boa. Mas no Brasil são fármacos que não são comercializados. Então, mas não temos comercialização do misoprostol. Então, você não acha em drogaria, você não acha em farmácia magistral, né? Você não vai ter acesso. Então, não adianta. São medicamentos hoje de ambiente hospitalar, tá? E no ambiente hospitalar é utilizado na obstetrícia, beleza? Aí fica o bismuto do sucralfato. Coloquei aqui na frente algumas informações sobre eles. Tá? De forma geral, né, o que de forma geral os citoprotetores fazem? Ou eles estimulam, né, uma proteção fisiológica, aumentando a secreção de bicarbonato e aumentando o muco ali, né, geral, ou eles promovem uma proteção artificial, fazendo uma polimerização qual o sucralfato ele consegue fazer. É como se fosse uma geleia, né, formada ali dentro do conteúdo gástrico, então é como se formasse um muco artificial. Tá? Então ou ele estimula aquilo que é fisiológico, ou ele faz uma proteção artificial. E aí eu coloquei informações sobre cada um. Né? O bismuto, além dessa proteção que ele traz, além de poder ser utilizado em gastrite, ele também normalmente é muito utilizado em afecções como aftas. Né? É muito comum o médico prescrever bismuto para tratar afta. Okay? E ele tem ação bactericida sobre a H. pylori. Tanto que existem protocolos com bismuto, né, ajudando nessa função da H. pylori. Tá? O sucralfato, ele é uma molécula grande carregada de alumínio. Cada molécula de sucralfato, ele tem mais de 16 alumínios presentes na sua estrutura. Então, se nós estivéssemos tendo uma aula de química medicinal, mostraria a estrutura dele e vocês iriam ver várias ligações de carbono relacionadas ao alumínio. Então, tem alumínio na molécula inteira. O que isso significa? Que é muito metal ali presente. E se eu utilizar, exemplo, do paciente hidróxido de alumínio mais sucralfato, eu posso causar o que? Um paciente com uma quantidade muito grande de alumínio. Isso pode trazer problemas, então é contraindicado, beleza? Por causa dessa questão da molécula do sucralfato. É um medicamento bem interessante, tá? O sucralfato em contato com o local da lesão é justamente ali que ele polimeriza, tá? Por causa da questão iônica de superfície. Ali ele vai formar uma geleia, né? Como se fosse realmente um gel, e aí é um muco artificial. Agora, óbvio que quando ele forma isso, né, a gente precisa pensar o seguinte, é uma barreira, né, de proteção, mas também é uma barreira de penetração.
Então ele pode interferir na absorção de alguns nutrientes, na absorção de outros medicamentos. Por quê? Porque essa geleia pode estar em locais onde não necessariamente deveria estar. Existem alguns artigos que relatam que, além de ficar dentro do fundo do gás, ela pode ir para a região do duodeno, e isso interfere em absorção de nutrientes, absorção de medicamentos. Por isso que fala que o sucrofato ele causa interações com alimentos, e o sucrofato traz interações com medicamentos. Mas é um medicamento muito bom, muito bom. Quando muitas vezes o médico não consegue, né, uma melhora da condição clínica do paciente com os IBPs, né, ele coloca o sucrofato para trazer uma resposta realmente mais potente. Por quê? Porque ele vai gerar realmente uma proteção e o paciente vai diminuir aquelas queixas de dor, de gás, e assim por diante. Tá? E aqui, no final, os análogos de prostaglandina, né, eles mimetizam o que a prostaglandina faz. Se é uma substância análoga, se ela é uma substância parecida, o que ela vai fazer? Aquilo que a prostaglandina tem capacidade de fazer. Que é justamente o que? Aumentar a secreção de bicarbonato, aumentar a produção do líquido gástrico. Então, trazer essa proteção fisiológica. Então, é isso que ele está. Obviamente, pensando na parte gástrica. Não estamos falando do que ela faz em outros tecidos, né? Exemplo, o misoprostol lá no útero é uma outra situação, aumenta a contração uterina. Então, cada lugar vai fazer o que a prostaglandina tem, né, o seu papel em cada tecido. Pensando na parte gástrica, é aumentar a síntese e secreção de bicarbonato e aumentar também a questão relacionada ao muco gástrico. Okay? Por que a gente fala que é bem interessante nos pacientes que utilizaram anti-inflamatórios não esteroidais por muito tempo? Porque é justamente o que o anti-inflamatório não esteroidal, os AINES, eles trazem. Né? Eles tiram essa proteção porque eles inibem a síntese de prostaglandina. Então, por isso que realmente são fármacos bem interessantes, porque eles vêm justamente restituir aquilo que os AINES tiraram ali em relação ao paciente. Em relação à interferência lá, não vai ter Menos. Todos ele trazem. Se você perguntar para a pessoa quem desses medicamentos interage com outros medicamentos em relação à questão gástrica, então, todos que nós estamos tratando, todos, sem exceção. Qualquer medicamento que interfere em motilidade gastrointestinal, pH gástrico, qualquer situação vai interferir de alguma forma sobre a absorção de medicamentos, sobre nutrientes, de alguma forma vai interferir. Alguns menos, outros mais, tá? Mas sempre vai ter alguma interferência, ok? Fechou, Tadeu? Coffee break, Tadeu? Cafezinho? Só cortei aqui a parte fisiológica, porque lembrando que a parte fisiológica é só para a gente compreender, principalmente aquela questão do porquê daquele mecanismo de ação. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que relembrar, como esse eixo, né, toda a parte follicular, ovulatória, como acontece, né, a importância de cada hormônio, GNRH, hormônio hipotalâmico, estimula a meninfófise, produzir FSH e LH, o FSH pertencendo principalmente à fase follicular, o LH principalmente à parte luteinizante de formação do corpo lúteo, tá? E que esses dois hormônios, consequentemente, à medida que eles aumentam, né, e a fase follicular ela começa a acontecer, há um aumento consequentemente de estrógenos, principalmente do estradiol. À medida que evolui a parte, principalmente relacionada ao corpo lúteo, começa a dar a secreção de progesterona. À medida que estrógeno e progesterona aumenta, eles fazem um feedback negativo, diminuindo a secreção de FSH e LH. Né? Então, o ciclo ele parte desse princípio. Se ocorrer, né, um processo de fecundação, a progesterona continua aumentando, né, e inicia-se uma gestação. Se não ocorre, dentro dessa progesterona, na menstruação, inicia-se o ciclo todo novamente. E aí fica muito tranquilo eu entender que se eu forneço para a paciente, né, progesterona e estrógeno, automaticamente o corpo dela vai entender que não precisa produzir FSH e LH. Não havendo essa produção de FSH e LH, não acontece a fase follicular, não acontece a fase ovulatória. Então, vai interferir em toda a fase ovulatória. E aí, como consequência, nós vamos ter algumas situações relacionadas ao endométrio, motilidade de trompa, viscosidade do muco cervical. Tá? Então, são vários componentes que interferem que no final combinam, né,
a interferir sobre uma possível gestação. Né? Por isso que a gente fala que os anticoncepcionais eles têm em torno de 98%, né, de realmente ter eficácia, porque realmente eles interferem em diversas vias. Okay? Nós chamamos hoje, nós temos basicamente, lembrando que nós estamos falando de anticoncepcionais orais, o que nós chamamos de pílulas combinadas, né, ou anticoncepcionais combinados, e as famosas mini-pílulas, ou pílulas de progesterona, derivados de progesterona. Tá? A diferença é justamente isso. A combinada, o nome já está falando, é uma combinação de um estrógeno e um progestágeno. Exemplo, etililstradiol, derivado de estrógeno. Levonorgestrel, derivado de progestágeno. É a composição lá do microvilar, neuvilar, ciclo 21, nociclin, um monte aí, os principais que a gente tem no mercado. Etililstradiol e levonorgestrel. Okay? Então, um derivado de progestágeno e um derivado de estrógeno. Okay? Podemos ter também o que nós chamamos de monofásicos, bifásicos e trifásicos, né? Um exemplo de trifásico tripilar, que também vem com levonorgestrel e também etililstradiol, só que diferenciando fases diferentes dentro do ciclo, com concentrações diferentes nos comprimidos. Né? Então, são fármacos usados na anticoncepção, os que recebem esse nome anticoncepcionais, mas na verdade eles são reposições de hormônios, são, né, uma suplementação hormonal que pode ser indicada para outras situações. Coloquei algumas aqui em cima, né, hipogonadismo primário, pensando nas características sexuais, né, secundárias, principalmente no início da adolescência, muitas vezes é utilizado. Questão de dismenorreia, pré-menopausa ou mesmo na menopausa, né, principalmente para preservação de matriz óssea, né, em função de declínio de hormônios, principalmente estrógenos. Relacionado ao mecanismo de ação, eu não coloquei a questão molecular aqui, eu coloquei a consequência do efeito farmacodinâmico. Porque a questão molecular, os hormônios de forma geral, a maioria dos hormônios, principalmente dos esteroidais, eles inibem receptores nucleares. Né? Tá? Mas para vocês, o que mais interessa para a questão do anticoncepcional é o que isso promove. Tá? E é por isso que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Ação de inibição da produção de NRH, né, em função do feedback de alça longa, que a gente chama, inibição de FSH-LH, que é um feedback negativo de alça curta, que a gente chama, inibição da fase folicular, em função de não ter a presença suficiente de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, interfere também no músculo cervical, na viscosidade do músculo, então fica menos propício à penetração do espermatozoide, interfere sobre a atividade das trompas, interfere também sobre a questão do endométrio. Tá? Então, alguns pontos aqui são importantes. Aqui, algumas informações e diferenças sobre os combinados e as minipílulas. Né? Os combinados, né, como eu já tinha colocado, estrógeno e progestágeno, a minipílula somente progesterona. O que normalmente a gente fala assim, eu vou usar só uma minipílula, né? Questão principalmente de lactação, tá? Por exemplo, vou usar só noradrenalina, que é muito comum, né? Então, vou usar só noradrenalina no paciente para não interferir tanto na questão da lactação. Tá? Para o paciente estar aumentando, ela vai utilizar um anticoncepcional, ele normalmente é um anticoncepcional que interfere menos. Os combinados, eles vão ter mais interferência sobre a questão da alimentação. As mini-pílulas também são usadas como pílula pós-coito, né? A famosa pílula do dia seguinte. Então, a pílula do dia seguinte, ela é só derivado de progesterona, que comumente nós utilizamos levonorgestrel, que é um progestágeno de segunda geração. Né? Um progestágeno de segunda geração, que é hoje o progestágeno mais usado, né? O mais utilizado. Okay? E aqui eu coloquei algumas outras informações, né? Existem anticoncepcionais que se enquadram melhor para cada perfil endócrino de paciente, óbvio, conversão dos riscos. Eu tenho um anticoncepcional que é mais androgênico, outro é menos androgênico, um tem maior probabilidade de gerar trombo, o outro não interfere tanto, um é mais potente, o outro é menos potente, e a gente vai sempre fazendo comparações. Né? Exemplo, levonorgestrel, ele tem menor potência que o gestodeno. Né? Já o gestodeno, ele tem maior probabilidade de gerar trombos. Entendeu? Já o levonorgestrel tem menor probabilidade de gerar trombos. Em questão androgênica, o levonorgestrel é mais androgênico, o gestodeno já é menos androgênico. Então, existem diferenças.
Isso eu coloquei 2 aqui, e aí a gente tem os demais. Nós temos 2 tabelazinhas que eu coloquei para vocês no final da aula e elas explicam isso. Pessoal, não fiquem malucos quando vocês veem um autor falando um pouquinho diferente, né? Porque quando você vai quantificar isso, né? E essa quantificação realmente autor para autor vai mudar alguma coisa, mais mínima. Né? Então as tabelas não serão idênticas, né? Não é algo mecânico, cada um tem uma visão um pouco diferente, baseado nos estudos, às vezes do artigo que ele pegou, do material que pegou. Então tem algumas pequenas diferenças, tá? Então os efeitos adversos, como eu acabei de colocar aqui, também são dependentes do fármaco e também da concentração do fármaco. Então por isso que o interessante é a cada vez que a gente vai pensar no anticoncepcional para o paciente, entender toda a parte de estética, do que ela expressa de forma corporal mesmo, do que ela mostra a expressão relacionada a alguns hormônios. Por exemplo, a paciente tem um pouco mais de pelos, isso já demonstra algumas características relacionadas a alguns hormônios. A outra paciente uma tem uma pele mais acneica, outra tem pele mais acneica. Isso você já vai direcionando, entendendo como é que é o perfil de alguns hormônios da paciente, que você pode confirmar facilmente através do quê? De exames de hormônio do paciente, dosar FSH, LH, estradiol, estriol, estrol, então a gente consegue dosar isso. E aí depois sim você pensar no que é melhor para ela, para o paciente prescrever dentro de uma concentração mais favorável, e dentro de um anticoncepcional que seja mais também favorável. Como eu coloquei para vocês, às vezes o mesmo anticoncepcional, na verdade, ou o mesmo fármaco, ele pode ser utilizado em circunstâncias diferentes. Por exemplo, eu posso usar a hidroxiprogesterona como anticoncepcional parenteral trimestral. Eu posso usar a mesma hidroxiprogesterona como anticoncepcional parenteral mensal. Eu posso pegar a mesma medroxiprogesterona e utilizar como uma reposição de progesterona com a paciente em gravidez de risco. Eu posso pegar a mesma medroxiprogesterona e corrigir o fluxo menstrual da minha paciente. E aí eu até pedi para vocês anotarem o nome de um medicamento chamado acetoflux, para vocês pegarem a bula, dar uma olhadinha nela e entender como esse medicamento é usado, porque é bastante utilizado. E ele é utilizado ali não como anticoncepcional, ele não é utilizado ali como uma reposição hormonal, ele é utilizado simplesmente para corrigir o fluxo menstrual de uma paciente que está com fluxo menstrual totalmente desregulado. Então, a mesma molécula, a mesma estrutura aqui, que vai se ligar no mesmo álcool, ela pode ter funções diferentes, através de vias de administração diferentes, através de dosagem diferente e através do que eu quero realmente para o paciente. Então, você vê o mesmo medicamento pode ser utilizado em diversas situações. Aí, recapitulando, por exemplo, pego uma Depo-Provera 150, que é um fármaco, é um anticoncepcional trimestral para intervalo. Eu pego uma Contracept 50, já é um anticoncepcional parenteral mensal, tudo medroxiprogesterona. Aí eu pego lá o acetoflux, comprimido, e aí já é para corrigir fluxo menstrual, certo? Então, ultrageston já é para paciente com gravidez de risco, porque ela tem declínio de beta-HCG e progesterona. Então, cada situação, uma prescrição e para uma indicação da vida, certo? Beleza, crianças? Então é isso, tá? Aqui eu só dei exemplo de alguns parenterais, mas não preciso estudar sobre eles, só foi para elucidar mesmo. Nós estamos focados nos anticoncepcionais orais, é basicamente isso que eu quero que vocês, principalmente, saberem, entendendo? Qual que é o mecanismo gerado desses anticoncepcionais, qual eu vou indicar um anticoncepcional, além da anticoncepção, para quem que eu utilizo, certo? Os efeitos colaterais gerados, trombose venosa profunda, a questão de retenção hídrica que ocorre, por que ocorre? Eu não consegui colocar tudo aqui. Mas lembra lá que nós falamos? Olha, os estrógenos normalmente eles interferem na via da renina, produz mais renina, produz mais angiotensinogênio, produz mais angiotensina 2, aumenta a retenção de sal, aumenta a retenção de água, aumenta a questão de edema. Por isso que a gente fala, tem paciente que usa anticoncepcional e ela começou a inchar, começou a reter muito líquido. Então é função disso. Teve oscilação da pressão arterial. Se você está retendo sal, se você está retendo água, óbvio que você pode ter interferência sobre a pressão arterial. Em relação à trombose,
Os anticoncepcionais, eles tendem a interferir sobre o aumento dos fatores 7 e do fator 9 da cascata de coagulação. Então, você aumenta os fatores pró-coagulantes, Normalmente, ele promove declínio de antitrombina 3, que é justamente a principal regulador de cascata, né, que é quem inibe a serinoprotease. Está tudo nos últimos slides lá que eu coloquei para vocês. E também lá tem a informação que eu coloquei para vocês assim, né, que além de tudo isso, diminui a síntese das vias trombolíticas, que a gente chama, principalmente da diminuição da síntese de plasmina, né, por causa da deficiência do plasminogênio. Então, por isso que aumenta a probabilidade de TVT, trombose venosa profunda, tá? Só pegar lá no materialzinho que eu coloquei na aula, a gente tem essas informações. Eu não coloquei aqui no quadro porque realmente não deu ali dentro da imagem. Crianças, é isso. Sexta-feira, né, a gente vê diabetes e epidemia, a gente passa a régua, e na outra sexta-feira é o momento da